Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. E hoje nós vamos fazer uma tour e mostrar para vocês alguns detalhes muito legais do nosso abrigo de sobrevivência subterrâneo. Vamos lá? Eu acho que é absolutamente impossível uma pessoa comum chegar e montar um abrigo subterrâneo de sobrevivência de uma hora para outra. O que não é diferente para nós aqui. Nós estamos montando tudo isso há mais de 2 anos, então não se preocupe com obras, porque vai ter obra e melhoria de forma constante e para sempre. Quando você faz uma coisa como essa aqui, ela acaba se tornando o seu ponto inicial e o seu ponto final de preparação. Afinal de contas, um abrigo é a estrutura mais eficiente, é a última estrutura, o último nível de sobrevivencialismo que você chega. Então você não vai fazer isso de uma hora para outra e é um lugar que vai pedir sempre, mas sempre manutenção. Você vai ver um pouco aqui das coisas que nós colocamos no nosso abrigo de sobrevivência para atender 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Quanto tempo eles continuam crianças, Raposo? Já era, filho. Já era, né? Então são 2 adultos e 2 adolescentes que comem pra caramba. Então vamos lá, eu vou mostrando a estrutura para vocês e no meio desse caminho eu vou contando alguns segredos, ok? Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo vai ser uma copa, basicamente uma copa usada para você poder usar comida de sobrevivência, tá? Existem vários tipos de comida de sobrevivência e no nosso caso aqui nós temos muitas refeições que são liofilizadas, então essa comida ela é muito simples de se fazer. Eu não vou nem para o outro lado da estrutura, para o outro cômodo, eu vou ficar só nesse aqui mesmo, ok? Então olha só, logo ali atrás, dentro da casa de máquinas aqui em cima, você vai ver que tem uma caixa d'água, ok? Essa caixa d'água, ela é exclusiva para abastecer esse lugar aqui. Como eu disse antes, tudo aqui está sendo melhorado, tá? Você vai ver que muitas das estruturas que estão aqui não são definitivas, mas que já estão plenamente funcionais, que é o caso dessa porta aqui. Eu já mostrei ela para vocês aqui no canal, tá? Vocês conseguem ver o vídeo da fabricação dela. Ela é uma porta interna, uma porta entre uma sala e outra da estrutura, ok? Vamos lá, fechando aqui, ó. Você vê que ela tem um barramento que ela faz a trava totalmente. Além disso, ela também tem um monte de sistemas aqui que permitem que elas sejam trancadas e os pinos entram lá para dentro da parede, tá? É uma chapa de 1045, de 3 milímetros de espessura, mas ela sai já num formato para ela ser toda recheada, inclusive com concreto, ok? Então é uma porta interna muito segura, tá? Aqui do lado, vocês vão ver uma das primeiras caixas de emergência que nós temos aqui. Na verdade, nós temos caixas como essa daqui em vários locais no forte, e eu já mostrei isso para vocês, eu não vou mostrar de novo. É muito similar à outra caixa que eu já fiz vídeo para vocês, só que essa daqui tem instrumentos maiores, ok? Você vai ver que tem alguns extintores de incêndio pelo abrigo todo, tá? E também lanternas e equipamentos que vocês vão vendo aí espalhados, ok? Vamos lá. Desse lado aqui, você vai ver o início da nossa biblioteca, que tem mais de 500 livros já prontos para uso, tá? Aqui também temos uma televisão, videogame dos meninos e ali embaixo fitas e DVD e coisas desse tipo, tá? Material para distração propriamente dito no apocalipse, porque no dia normal eles piram aqui nesse lugar, porque como não tem som de fora aqui e fica totalmente escuro, eles jogam aqui, se divertem aqui pra caramba, acaba virando uma espécie de sala de estar dos meninos isso aqui. Isso tudo que vocês estão vendo aqui é material de higiene pessoal, que vai ser um dos vídeos do protocolo 550. Toda vez que a gente faz um vídeo para vocês aqui do canal, a gente tem que pensar o que vai fazer com esse material de novo, depois, porque tudo isso aqui é preparação de fato, tá? Então você vai ver aqui material de limpeza, sabão, material de higiene íntima da raposa,
é papel higiênico, um monte de outras coisas, ok? Isso tudo vai ser armazenado fora disso aqui que vocês estão vendo, tá? Fora dessa parte aqui dos alimentos e fora dessa parte aqui. E fora dessa parte de armazenamento também que está sendo montada. Isso vai ser feito lá em cima, ó. Tá vendo? Em cima do bunker, a gente está montando agora uma estrutura com isopor. Vai ter uma plataforma lá em cima. E lá em cima dessa plataforma a gente vai fazer uma bela de uma área de armazenamento. Porque não parece, mas são mais ou menos 70, 80 centímetros até chegar no teto, tá? E o teto, Batata? Bom, o teto é esse aqui. Ainda está na estrutura de isopor. E eu já vou explicar para você o porquê que isso acontece. Olha, não parece, mas o isopor ainda é a nossa melhor opção. Tem coisa muito melhor? Lógico que tem. Mas é muito, mas muito caro mesmo. Então a gente teria que pegar um bom período de economia para poder fazer esse teto aqui. Ele não pode ser feito com qualquer coisa. Não é porque é um abrigo que tudo aqui tem que ser hardcore, ok? Você tem que imaginar sempre que essa sala aqui, ela é toda blindada de concreto. Ela é muito dura, vamos colocar assim. Imagina um impacto muito grande pelo lado de fora. Algo muito forte batendo, ou muito pesado, tipo um trator batendo do lado de fora. Quando isso acontece, automaticamente a caixa inteira vai vibrar. E quando ela vibra, tudo o que está preso desaba. Então você não pode colocar num abrigo pisos, azulejos, nem nada do tipo. Tecnicamente, isso aqui, o revestimento dele tem que ser ou de plástico de alta densidade, ou de borracha, ou até com tintas especiais, que são aquelas tintas que dão uma proteção ainda maior, ok? E isso tudo é fabulosamente caro. Se você acha que cavar e fazer um abrigo é só isso, não é. Todo o material de acabamento dele, aquilo que é necessário, é muito caro. E não muda muita coisa para os integrantes se você vai ter essa proteção aqui ou não. O que muda, no caso, é a proteção contra fogo internamente. Aí, nesse caso, sim, você revestir todos os isopores, como a gente vai fazer com aquele ali em cima, é muito interessante. Mas, fora isso, não tem nenhum impedimento de você ter isopor no teto. É por isso que vocês vão ver que a gente tem bastante recursos contra fogo aqui dentro do abrigo, ok? A ideia é que se algo muito forte acontecer, se uma placa de isopor cair, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Você faz opções no início, não tem como você fazer tudo de uma vez. A prateleira de livros e jogos se emenda com o primeiro depósito de alimentos. Esse aqui é o protocolo 550 que nós estamos fazendo aqui no Forte. Se você não acompanhou isso ainda, sugiro para você que você acompanhe, porque a gente está fazendo aqui um depósito para 1 ano e meio de alimentos, está ensinando você como preservar e tudo mais. Esse daqui é um bunker de metal, ok? Tecnicamente e funcionalmente, ele deveria ser revestido todo de concreto, tá? O que a gente optou por fazer, ao invés de só revestir essa caixa blindada aqui de concreto, a gente optou por fazer uma outra estrutura de concreto em volta, que seria muito maior e que teria o mesmo efeito de proteção para essa caixa aqui, ok? Não que ela precise, na minha opinião. São materiais absurdamente bons, fabricados pela Tramec. Muita gente acha que é um container, mas não é. E nós temos vídeos da produção dele aí para você poder assistir. Isso daqui é tudo muito maciço, ok? Aqui, ó, nesse vão que ficou entre o bunker e a parede, nós construímos um dormitório, tá? Vamos lá, eu vou entrar aqui e tentar não fazer bagunça. Aqui atrás, ó, nós temos camas montadas, ok? Camas mesmo, tá? Fofinha, bonitinha, gostosinha, uma beliche aqui. Além disso, vocês já devem ter visto, nós temos um sofá-cama, tá? Aqui do lado, ó. Que agora a gente tá com as coisas ali em cima. E fora isso, nós temos sistemas aqui para montar redes. Redes comuns, redes de acampamento, que você liga daqui até o outro lado ali, ou daqui através das laterais, tanto faz, você pode montar até 5 redes aqui dentro, tá? Vamos lá. Ali nós temos equipamentos de sobrevivência, ok? GD Plus e outros equipamentos que ficam carregando aqui o tempo todo, através daquela saída lá em cima, tá? Isso daqui liga diretamente com as placas solares e alimenta
toda essa estrutura aqui. Então, se você vier até aqui, ó, você vai ver um projeto que não está sendo feito ainda, que não foi feito ainda, tá? Mas que eu vou mostrar para vocês muito em breve, porque ainda não chegou. Esse daqui é um exemplo de exaustor externo, tá? Ele sai daqui, ele corre por dentro das paredes de lá de cima e vai até onde você quiser, tá? Em outros países, por exemplo, na Rússia, eles nunca colocam os exaustores no alto dos bunkers, eles colocam para lá, saindo dentro de ralo do chão, enfim, de vários lugares escondidos. Esse aqui a gente colocou aqui para que você veja definitivamente como é que isso é feito. Então, esse sistema ele vai ser montado aqui, e essa aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, é uma das ligações, eu deixei uma aberta ali para vocês verem, tá? De onde esse sistema liga. Olha aqui, tá? Ele sai daqui para fazer a exaustão de ar, ele sai daqui e liga ali. Então você vai ver que uma mangueira de 10 centímetros já resolve esse problema, e no meio do caminho você instala filtros, tá? Aqui em cima, ó, você tem mais um exaustor, vocês estão vendo ali? Que ele é totalmente externo, tá? Ele fica de forma autônoma nessa estrutura aqui. Então, ele não solta, a sala blindada, ela não solta ar para o exterior, ela solta ar nessa sala aqui, e essa sala aqui leva o ar para fora, para outra sala, então é tudo compartimentado. A ideia disso vem de navios, tá? Navios tem esse sistema de segurança já há muitos anos, principalmente quando começou o sistema de guerra nuclear, guerra química. Se você atingir uma estrutura do navio, ele consegue se fechar, se lacrar sala por sala, de forma que pelo menos algumas salas fiquem seguras ainda, mesmo que a estrutura se rompa. Então essa é a ideia daqui, tá? Se essa estrutura aqui se romper, essa estrutura aqui ainda está totalmente autônoma, a outra sala está totalmente autônoma, e essa sala aqui em cima, ó, vai ser totalmente autônoma, ela não foi fechada ainda, entenderam? Então vamos lá. Todas as salas também têm níveis diferentes dentro do chão, tá? Você vai ver que aquela sala ali, que ainda não está terminada, ela tem um nível acima, o chão dela está aqui, onde está o tambor, ó, tá? Essa daqui tem um nível acima, então você vai fazendo uma espécie de escada, de forma que, se uma das estruturas colapsar, elas desabem e não afetem a sala que está na sequência, ok? Então, um invasor, um inimigo, ele tem muito problema em cavar para chegar aqui. Ele vai cavar e vai bater numa estrutura, depois ele bate em outra e outra e outra, que nunca dá acesso para a sala de proteção principal, tá? O que muita gente pergunta, e que eu entendo essa pergunta, até porque o cinema e outras coisas te mostram coisas diferentes. As pessoas querem saber o que é o exaustor de um bunker, tá? No caso, o exaustor ele trabalha com o sistema por metros quadrados, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês que já foi 2 ou 3 erros que nós cometemos aqui, tá? 2 erros, na verdade, esse aqui é o terceiro. Exaustores. A gente instalou o exaustor lá dentro e ficou absurdamente gelado, tá? Aí nós fomos lá e compramos um exaustor menor, congelou. E nós fomos e depois compramos um segundo exaustor, que é esse aqui, tá? E se você prestar bem atenção nisso aqui, você vai perceber que essa peça aqui é um exaustor de banheiro, tá? É um exaustor de banheiro. Se você for na caixinha dele e olhar, você vai ver que ele tem uma medida de metros quadrados. Então, um exaustorzinho pequeno desse daqui é para uma sala de 12 a 13 metros quadrados. Essa nossa aqui tem no máximo 9, tá? Ele se liga nessas entradas de ar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma entrada de ar, olha lá, tá? Essa entrada de ar é para você colocar mais um exaustor. Acontece que se você colocar esses exaustores, 2 exaustores, por exemplo, ligados o tempo todo, você não consegue ficar lá dentro. Com esse exaustorzinho aqui, já fica muito difícil. A diferença é que ele já tem a medida padrão para você colocar aqui, tá? O abrigo ele é feito com a medida padrão, então você não precisa colocar mais. Da mesma forma que você não precisa colocar outro lá naquela chaminé lá em cima, ó. Tá? Nesse exaustor aqui em cima, ó, você não precisa colocar outro, porque se você colocar, você vai congelar lá dentro, não dá para ficar lá dentro, ok? O que é interessante aqui é que
se você tiver uma contaminação muito grande, ele vai funcionar mais ou menos como uma sala hospitalar, tá? Você está injetando o ar lá dentro. Você coloca o ar puro lá dentro, o filtro está logo atrás dele ali, você injeta ar puro lá dentro e você acaba criando pressão lá dentro. Então, o ar, ele não entra nesse cofre, ele sai, ok? Então, se tiver uma contaminação no ambiente, um vírus, por exemplo, ele não vai entrar por aquelas outras entradas que vocês viram ali, ele só vai sair porque o ar está jogando tudo para fora. O ar não está jogando para dentro. Então, é uma espécie de pressão negativa que você tem lá, sempre com o ar saindo do abrigo e não com o ar entrando no abrigo. Ali, ó, depois da porta, nós estamos montando prateleiras. Eu sei o que você vai dizer, que tem pouca, né? Concordo com você, tem pouca prateleira e muito provavelmente nós vamos ter mais um segmento de prateleiras aqui, porque depois do protocolo 550 a gente pretende continuar armazenando, tá? Todo os nossos grãos e as nossas colheitas, a gente coloca dentro do root cellar. Aí você está se perguntando assim, tá, você tem um exaustor no bunker, onde é o exaustor dessa sala aqui? Na verdade, cada sala tem o seu exaustor, mas o dessa daqui nada mais é do que um ar-condicionado pequeno. Tá vendo ali? É um sistema de ar-condicionado bem pequeno, bem simples, e isso daqui é o que garante a troca do ar aqui dentro, a circulação do ar aqui dentro. O que muita gente não sabe é que quando você compra um equipamento como esse daqui, uma das coisas que ele faz, uma das funções dele, é evitar que o que tem aqui dentro mofe, tá? Então você vai fazer o ar circular através da entrada lá fora. Então a máquina dele está aqui atrás, ó, tá na sala de máquinas, está tudo protegido. Então ele é só um sistema que faz o ar circular o tempo todo aqui, e essa pressão que ele faz com que aquele exaustor que está ali em cima jogue o ar para fora, para a próxima sala e puxe de uma forma diferente, ok? Então as entradas de ar de um abrigo como esse são todas subterrâneas também, e você vai fazendo isso sala por sala. Então é muito impossível você bloquear saídas de ar como essa. Antigamente, se você for ler sobre a Segunda Guerra Mundial, Linha Maginot e outras grandes fortalezas que foram construídas de forma militar, você vai ver que uma das formas que você tinha de acabar com o abrigo era literalmente você ir lá e bloquear a entrada de ar. Se você bloqueasse aqueles dutos de ar, você matava todo mundo lá dentro. Hoje em dia já não rola mais, tá? Porque essa compartimentalização já acabou com isso e as entradas de ar são totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, em alguns projetos que eu vi, principalmente de entrada de ar na Rússia, por exemplo, o que os caras tinham para fazer entrada de ar eram canos pequeniníssimos, muito pequenos, que ficavam a muitos metros e até quilômetros do abrigo principal. Canos como aquele ali, cano de 3/4, cano de energia elétrica, cano de água. Então a boquinha dele saía lá longe, praticamente impossível de se achar e bloquear o ar de todas as salas, ok? Como é que você faz para ligar geradores, guardar coisas mais perigosas como combustível, por exemplo? Bom, se a gente tem uma copa, a gente vai ter o uso de combustíveis aqui dentro. Isso acontece todos na sala de máquina. Aqui dentro você vai usar uma quantidade pequena, por exemplo, um fogareiro, uma coisa pequena abastecida, mas o grosso dos combustíveis e dos produtos químicos e daquilo que você guarda fica nessa sala aqui em cima, que é a sala de máquina. É aqui também que você vai ligar geradores. Estão vendo aquelas luzes lá? Essas luzes, elas vêm de blocos de vidro, tá? Que são colocados assim, ó. Então ela vem de lá de cima. Essas paredes aqui são recheadas e são enormes. Então ele vai vir de cima de uma parte mais privativa da casa. Depois disso, quando isso estiver pronto, uma grande porta de aço vai ser colocada aqui e você não tem mais esse acesso. Quer dizer, vai ser construído ainda, né? Isso daqui passa a ser uma segunda sala, exatamente como aquela que a gente tem lá na frente. Então você não tem mais o risco de um depósito explodir e afetar o abrigo principal. É sempre assim, você sempre tem uma sala de comando, uma sala que é mais eficiente em termos de proteção, cercada por salas que não são tão eficientes assim. Se você tiver um evento, tipo uma guerra nuclear,
uma contaminação em larga escala do ar e tudo mais, você tem pelo menos um lugar para você ficar que é seguro pra caramba, mesmo que seja para você se equipar e desequipar para poder sair e fazer alguma coisa, correto? Essa sala aqui teria essa função, e esse abrigo aqui, ó, ele tem a função principal de ser uma proteção química, biológica e nuclear, porque de uma certa forma o revestimento dele também bloqueia um monte de efeitos secundários que você tem, ok? Por que eu tô sujo? Sei lá. Lógico que eu tô sujo. Eu tô cortando isopor, mexendo com cola, limpando. Olha lá, material de limpeza lá em cima. Ó. Tô limpando tudo lá para poder fazer a área de armazenamento. As pessoas ficam sujas quando trabalham. Né? Você quer mostrar o que aqui? Batata penteadinho, bonitinho, falando de sobrevivência do apocalipse? Cheirosinho é a coisa que mais sai na tela. O que? Cheirosinho? Perfume. Eu vou passar perfume para gravar. Não, gente, não. O trabalho, meter a mão na terra, limpar, lixar, é tenso, viu? E eu tô tendo que lixar todo aquele negócio para os isopores encaixar. Você não me faz sujeira. Isopor, Nossa! Isopor sai voando. Não olha, vamos pra lá. Bom, eu vou terminar de fazer essa armazenagem lá em cima agora, tá? E vou reservar esse vídeo de como tá o interior do abrigo pra próxima vez que a gente for falar de abrigo. Se você quiser ver, você coloca aí nos comentários, tá? Lá dentro nós já fizemos, ele já tá todo mobiliado, ele já está praticamente pronto para receber o resto dos equipamentos e a gente está arrumando essas coisas agora lá dentro, tá? Mas já a gente está mostrando como tá isso aqui dentro para vocês, e também eu não esqueci de trazer o Wagner aqui para ele ver como tá o nosso mini hospital que nós fizemos lá dentro, que já está praticamente pronto, tá? Mas tá esperando só algumas coisas chegarem aí, mas muito em breve vocês já vão ter acesso a ver tudo isso daí, ok? É isso aí, tour pelo bunker da Dona Raposa, a toca da raposa, aqui devia ser a toca da raposa, né? Se tem uma toca da raposa, é essa daqui, né? Subterrânea ainda, cheia de filhotinho. Eu só quero ver eu ganhar desse moço e daqueles outros dois que se apossaram disso aqui. Você sabe por que você não ganhou isso aqui ainda? Por quê? Porque você manda eles abaixar o som do videogame. Se você deixar esses meninos brincar no videogame o quanto eles querem, você... Aí que eu não ponho nem o pé mais pra dentro da porta. Enche o saco, mas que é um barato jogar videogame aqui dentro, é tudo escuro, assistir filme alto, tiroteio, tiro, porrada e bomba, é a coisa mais legal, a melhor sala de cinema que a gente já podia ter na vida. Eu entro aqui e acendo a luz. Apaga a luz! Falei, calma! Posso usar o espaço? Não, eles não podem nem acender a luz. Então é o seguinte, Dona Raposa, tem uns 500 livros aí, né? Tem. A nossa meta é chegar a 10 mil. Se você tiver alguns livros aí na sua casa que você não usa mais, e se ele tiver principalmente ligado à sustentabilidade, sobrevivência, manda pra gente aqui. Não, que você tiver, pode mandar. Romance também, tudo. Manda pra cá pra gente montar a maior biblioteca sobrevivencialista do mundo. Ó, a sala de lá é enorme, cabe bastante. Sala de lá Então, envia aí pra gente. A caixa postal tá aqui embaixo. Pede um like aí. Likezinho, vai, senão a gente some. Não é assim que você pede. Não? Não, mete o dedo no botão do like agora! Fala grosso com eles. Que fala grosso? Peraí, calma. Agora, eu quero que você fale com eles igual você fala comigo e com os meninos. Entendeu? Tipo quando você pede café e eu falo, não vou fazer café não? Tipo quando tá na hora de dormir tem que desligar o videogame, entendeu? Se você falar desse jeito, a gente vai conseguir 5 mil fucking likes nesse vídeo. Vai. Então, respira, faz aquela cara de raposa brava. Não, essa não, raposa brava mesmo, e fala com eles aqui, vai. Tá perdendo tempo, já deu a hora, bota seu like aí, por favor. Por favor não, né, tô brava, esquece, por favor. Foi uma raposa bem felpuda agora, hein. Deixa seu like aí, comenta o que você tá achando, e se você tiver alguma ideia pra mandar pra gente, coloca aí embaixo também. Valeu? Curtiu esse tipo de vídeo? Deixa aí que à medida que a gente for melhorando as coisas aqui, a gente mostra mais pra vocês. Agora eu vou voltar a lixar, você faz o que você quiser. Então, tchau.